Salve família, vamos para mais um vídeo dessa sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado e deixe seu like no vídeo. Para essa sexta-feira eu separei 11 palpites para você estar investindo, com duas opções em média de aposta por jogo e dois bilhetinhos prontos no final do vídeo, duas duplinhas para você fazer seu investimento. Temos jogos aqui pelo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e muito mais. Começando aqui pelo Campeonato Alemão, segunda divisão na partida entre Rostock e Werder Bremen. Na classificação, é o terceiro colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 4 vitórias e um empate. No último jogo entre eles, o Werder Bremen venceu em casa por 3-0. A odds abriu aqui a 4,50 para a equipe da casa, 1,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, mesmo acreditando na vitória do Werder Bremen, que vem jogando muito bem nos últimos jogos. Vou deixar aqui um palpite na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos da equipe do Werder Bremen, bateu 2,5 em todos os jogos. A equipe do Rostock nos últimos 5 jogos realizados bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio, ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra, acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pela Bundesliga da Áustria, na partida entre Rapid Viena e Red Bull Salzburg. Na classificação, é o primeiro colocado contra o quinto colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Salzburg venceu em todos os jogos. A odds abriu aqui a 1,50 para a equipe do Salzburg. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta Salzburg para vencer. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Graafschap e Dordrecht. Na classificação, a equipe do Graafschap vem na 6ª colocação. Já a equipe do Dordrecht vem na 18ª colocação com apenas 21 pontos em 25 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Graafschap venceu fora de casa por 4-0. A odds abriu aqui a 1,36 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês, como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. No último jogo, a equipe do Graafschap venceu fora de casa por 4-0, a equipe do Dordrecht. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio, ou se você preferir pegar a Graafschap para vencer. Agora passando aqui pela Bundesliga, a divisão principal, na partida entre Red Bull Leipzig e Cologne. Na classificação, é o 6º colocado contra o 7º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Cologne. A odds abriu aqui a 1,44 para a equipe do Leipzig, 6,50 para a equipe do Cologne. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Ou se você preferir pegar Leipzig para vencer, também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos em casa, o Leipzig venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Cologne jogando fora de casa, venceu 2 e empatou 3. Acredito muito nessa vitória do Leipzig nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos na casa do Leipzig. O Leipzig venceu 2, empatou 1 e perdeu 1 nos últimos 4 jogos realizados entre confronto direto entre as equipes. O Leipzig venceu 2, perdeu 1 e empatou 1. Vou deixar aqui o palpite de acima de 2 gols e meio como primeira opção de aposta, ou se você preferir pegar Leipzig para vencer. Agora passando aqui pelo Campeonato Belga, na partida entre Sereng
e Royal Antwerp. Vamos ver aqui na classificação geral. A equipe visitante vem na segunda colocação com 50 pontos. A equipe mandante vem na 17ª colocação com 23. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Royal Antwerp venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 4.0 para a equipe da casa, 1.83 para a equipe visitante. E o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Antwerp para vencer. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Royal Antwerp venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, venceu 4 e empatou 1. E jogando em casa, a equipe do Sarang vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta Antwerp para vencer, ou se você preferir pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pela La Liga na partida entre Sevilla e Elche. Vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do Sevilla vem na segunda colocação com 47. A equipe do Elche vem na zona meio de tabela na 14ª colocação com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Sevilla vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Elche vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Elche. A odds abriu aqui a 1.44 para a equipe do Sevilla, que não vejo todo esse favoritismo. A equipe do Elche, que nos últimos 5 jogos fez jogos duríssimos com equipes bastante bem qualificadas. Empatou 2 vezes aqui contra a equipe do Real Madrid nos 90 minutos. Venceu a equipe do Alavés por 4-1 e venceu a equipe do Villarreal e venceu a equipe do Espanhol fora de casa por 2-1. Vem fazendo boas apresentações nos últimos jogos. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols, que vai estar dando praticamente o mesmo valor se você fosse apostar na vitória do Sevilla. Então, um palpite mais arriscado aqui, se eu fosse deixar a Sevilla para vencer, vou deixar aqui um palpite melhor para você de acima de 1,5 gols. Acredite também nessa linha de ambas as equipes marcam. Que quiser pagar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam. Como primeira opção de aposta, fica ligado aí, galera, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui na partida entre PSG e Rennes, vamos ver aqui na classificação geral. O PSG vem na primeira colocação com 56 pontos e a equipe do Rennes vem na quinta colocação com 37. Nos últimos 5 jogos da equipe do PSG vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Rennes vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Rennes venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 1.57 para a equipe do PSG, que acredito que vence essa partida, mesmo com alguns desfalques para esse jogo. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, como primeira opção de aposta acima de 2,5 gols. Ou se você preferir, pegar PSG para vencer. Agora passando aqui pelo Campeonato Português, na partida entre Porto e Sport, um confronto direto entre as equipes. A equipe do Porto é o líder do campeonato com 59, a equipe do Sport vem na segunda colocação com 53 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 1 derrota e 4 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Sporting e o Porto ficaram no empate em 1-1. A odds abriu aqui a 2.05 para a equipe da casa, 3.75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês: ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, ambas marcam em 3 oportunidades. Acredito que o Porto, por jogar em casa, deva fazer 1 ou 2 gols contra a equipe do Sport. E o Sport, que precisa do resultado, que está aqui na segunda colocação, 6 pontos abaixo da equipe do Porto. Acredito também que pode balançar as redes 1 ou 2 vezes a equipe do Porto. Vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, vou deixar aqui acima de 2,5 gols. Agora passando aqui pelo Campeonato Colombiano, na partida entre União Madalena e Envigado. Na classificação do Campeonato Colombiano, o Envigado vem na 10ª colocação, a equipe do Madalena vem na 17ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe do Madalena vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Envigado vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Madalena venceu em casa por 1-0.
A odds abriu aqui a 2,40 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, um palpite de under gols abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Madalena bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe do Envigado nos últimos 5 jogos realizados bateu abaixo de 2 gols e meio também em 4 oportunidades. E no último jogo entre as equipes, o Madalena venceu por 1-0, bateu abaixo de 2 gols e meio. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, abaixo de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo Campeonato Argentino, na partida entre Vélez Sarsfield e Aldosivi. É o jogo de estreia das equipes, na classificação aqui ainda está zerada. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Vélez venceu 3, empatou 2, jogando na casa do Vélez. Nos últimos 4 jogos entre as equipes, o Vélez venceu 3 e empatou 1. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols como primeira opção de aposta acima de 1,5 gol, ou se você preferir pegar Vélez para vencer, baseando-se nas estatísticas. Agora passando para a próxima e última tip na partida entre Atlético Nacional e Aliança Petroleira pelo Campeonato Colombiano. Vamos ver aqui na classificação, é o segundo colocado contra o oitavo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, 23 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vende 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Atlético venceu fora de casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Atlético venceu 4 e empatou 1. A odds abriu aqui a 1,50 para a equipe do Atlético. Vou deixar aqui Atlético para vencer como primeira opção de aposta, ou se você preferir pegar acima de 1,5 gol. Deixar aqui uma duplinha para você estar investindo. Você pode pegar aqui o Leipzig acima de 2,5 gols, recebe a equipe do Colo. E você pode pegar aqui Salzburg para vencer a equipe do Rapid Viena, mesmo jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Salzburg venceu em todos os jogos. Vou deixar aqui Leipzig e Colo acima de 2,5 gols e Salzburg para vencer. Essa é a duplinha. Vou deixar aqui outra dupla para vocês. Você pode pegar aqui Sevilha acima de 1,5 gol, o Sevilha que recebe a equipe do Elche. E você pode pegar aqui PSG e Rennes acima de 2,5 gols. Essa é outra duplinha. Sevilha e Elche acima de 1,5 gol e PSG e Rennes acima de 2,5 gols. Essa duplinha. Obrigado a todos, boa sorte para nós. Compartilha nosso vídeo e fui!